somos uma igreja doutrinalmente, a nossa doutrina doutrinalmente saudável. Nós pregamos a sã doutrina de Cristo. Nós buscamos a santidade. Temos líderes neste ministério piedosos, que alimentam o rebanho com a sua vida exemplar. Líderes que têm um padrão de vida a ser seguido, como Paulo disse em 1 Coríntios 11, 1, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isto é igreja. Isto é igreja, Robin. Isto é o que Deus idealizou. Isso é o que Deus pensou quando Ele disse pela primeira vez na história bíblica lá em Mateus: eu vou edificar a minha igreja, e se ela é a minha, edificada por mim, as portas do inferno não prevalecerão. Venha o que vier, ideologia que vier, governo que vier, o reino sempre será vencedor. Sempre será vencedor. Sempre será vencedor. Então nós temos que ter compromisso com a igreja, temos que estar engajados, envolvidos nesse processo de crescimento espiritual, na graça e no conhecimento de Deus. Foi assim que Pedro disse: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um crescimento dia a dia, de glória em glória, de mensagem em mensagem. Você vai ouvindo, vai retendo, a palavra vai germinando no teu coração, vai dando fruto a 30, 60, 100 por um da semente. Por isso nós temos que ser engajados e envolvidos. Amar primeiro a igreja, depois as atividades da igreja. Eu não posso amar as atividades da igreja, vir aos ensaios, participar de alguma área da igreja e não amar a igreja corpo, a igreja mãe, o corpo de Cristo. Então a vida de igreja é um compromisso mútuo. A igreja e o povo e a igreja. É um compromisso mútuo. Paulo disse em Efésios 4,13: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. É para isso que a igreja existe. Igreja não é um balcão político, igreja não é um balcão explorador da fé. A igreja tem que ter sobre o seu altar gente que tema e trema diante da palavra, senão não é igreja. De vez em quando eu recebo um bilhetinho: gostaríamos muito de ver o amado em cima de um trio elétrico gritando contra o Supremo Tribunal. Amado, essa não é a minha chamada. Minha chamada é cuidar das ovelhas de Deus. Eu não tenho jeito para isso. O que eu amo é a obra de Deus e as almas de Jesus. Eu não tenho como me colocar aqui na porta um palanque e começar a gritar contra isto. Não tem esse não. Aliás, esta não é a chamada da igreja. A chamada da igreja é orar pelas autoridades constituídas na nação, para que haja vida tranquila e pacífica. Eu não tenho chamado para berrar aí na rua contra alguém, amado. Que seja Deus a fazer justiça. Até que todos cheguemos à plenitude de Cristo, ao pleno conhecimento de Deus. O que é que ele está dizendo? Até que todos sejamos maduros, experientes, espirituais, verdadeiras pedras vivas. Por isso Paulo disse em Timóteo, 2 Timóteo 2, 1 a 2, ele diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e que de mim, da minha parte, ouvistes através de muitos testemunhos, isso mesmo, o que você ouviu, o que você percebeu, recebeu da graça de Deus, depois você transmita isso a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então você não é um espectador, você veio aqui
eu recebi uma instrução, estou lhe passando essa instrução, você é um homem, uma mulher fiel, idônea, e agora você tem a obrigação de passar esta mensagem, que é a tua vida, a outras pessoas. Nós não podemos estar aqui engordando espiritualmente, quando há tanta fome de Deus. Não é fome de pão ou sede de água. Diz que haverá um tempo, disse o profeta, que as pessoas teriam fome da palavra, e que muitos procurariam e não encontrariam. E o livro do Apocalipse diz que muita gente busca até a morte, mas ela não é encontrada. Buscam morrer, acabar com a vida, entrar em óbito, de não suportarem a vida, mas a Bíblia diz: não morrerão.